A paz do Senhor para todos. Amém? Amém? Tá bom, tá gostoso, é porque Deus está na casa. Senão, não estaria bom. É só Ele que faz essas coisas na nossa vida. E eu quero trazer uma palavra que está no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 1. E a palavra diz assim, gostaria que cada um acompanhasse. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, é o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus do meu pai, por isso exaltarei. Versículo 3 diz assim: o Senhor é varão de guerra, Senhor é o seu nome. Amém, igreja? Podeis assentar. Observe que a palavra está relatando uma alegria de Moisés, uma alegria do povo de Israel, por uma grande vitória. O povo comemora com Moisés: Moisés, conseguimos. Moisés, guerreamos, passamos, sobrevivemos. Não morreu ninguém, Moisés. As crianças estão vivas, os idosos estão vivos, os animais estão vivos. Tudo passou, Moisés, vencemos mais uma batalha. E Moisés se alegra muito com isso. Eu estou falando de um homem chamado Moisés, que no Antigo Testamento foi o maior líder da história. Mas eu quero dizer também, que eu quero falar, antes de Moisés, de um Deus que é de Moisés e de mim e de você. Antes de falar desse guerreiro, desse homem que foi o maior da história, mas eu quero falar de um Deus poderoso, que é o Deus de ontem, que é o Deus de hoje e que é o Deus de amanhã. Um Deus que não perdeu o controle da situação. Um Deus que te escolheu, um Deus que te chamou, um Deus que te transformou, um Deus que te trouxe nesse lugar esta noite. Moisés teve um encontro com Deus, 40 anos no deserto. Vou dar um resumo: 40 anos no deserto Moisés estava. De repente Moisés, de longe, observa algo estranho acontecendo. Um assassino pegando fogo, e ele foi ao encontro, e no meio do fogo sai uma voz: Moisés, Deus falou com ele ali. Deus falou com você na boca de fumo. Deus continua falando. Deus falou com você no hospital. Deus continua falando. É o mesmo Deus de Moisés, é o Deus que transformou a tua vida. É o mesmo Deus que fez de Moisés um grande líder. É o Deus que quer te fazer um grande líder na tua casa, no teu trabalho, na tua vida. Esse Deus continua trabalhando. Esse Deus continua transformando. Esse Deus continua fazendo milagres. É esse Deus que faz mudar a nossa história. Quando o pastor Renan me convidou na quinta-feira para trazer uma mensagem, e eu pensei rapidamente: nós estamos vivendo debaixo de uma pandemia, estamos vivendo debaixo de uma guerra, estamos vivendo debaixo de uma tragédia. Vai ser fácil trazer uma mensagem aqui, resume tudo, mas Deus falou: não, vai ser diferente. Porque o que está acontecendo aí não pode assustar a mim e você, porque a palavra já diz isso. O que está acontecendo aí não pode te levar medo. O que está acontecendo aí, ele está dizendo: estou voltando, se prepara, estou voltando, eu quero mudança, eu quero atitude. Eu não quero você vendo informações erradas, com medo do que está acontecendo, temendo porque está acontecendo, porque eu posso te falar, a Bíblia fala isso, as coisas vão piorar. E o que é que você vai fazer? Se esse Deus que mudou a história de Moisés no passado, é esse Deus que vai fazer você ser um vitorioso debaixo de crise, debaixo de terremoto, debaixo de guerra. É esse Deus que fala contigo neste lugar. Aí Deus fala comigo: fala. E se você observar, eu li no capítulo 14, 15. Aliás, eu li no 15.
mas eu vou de 15 para o 14, do 13 eu vou para trás. Eu vou voltar um pouquinho lá atrás para falar um pouco de Moisés. Um homem que foi um grande líder, mas também foi perseguido. Um homem que Deus falou face a face, mas tentaram tirar o ministério dele. Porque assim acontece. Acontecia no passado e acontece hoje. Deus fala com Moisés, fala contigo, fala comigo. E quando Deus falou com Moisés, e Deus fala comigo e fala contigo, para me falar para a igreja hoje, não olhe para a crise, não olhe para a guerra, fala para o meu povo. Aí Deus vai falar para Moisés: Moisés, por que está parado? Porque o povo está parado. Moisés, clama-me, clama. Eu tenho uma resposta para dizer para você hoje nessa noite. Faz o povo marchar, faz o povo marchar, não fique parado, não fique olhando para a guerra, não fica sentado na Rede Globo vendo informação errada. Marche, acredita que Deus muda a história. Você é mais do que vencedor, Ele está contigo. O povo não pode parar, a igreja do Senhor não pode parar. Está doendo, está difícil, mas Deus é contigo. Depois com Moisés, o mar é grande, e era um mar grande. Moisés está no alto, o povo está apavorado. Agora entenda uma coisa, irmão, olha como é que é o povo, quando se refere a um líder, e não é diferente do dia de hoje não. Aquele povo no versículo 14, que quando vê Faraó chegando, eles olham, eles ficam apavorados, porque Faraó cercou, à frente o mar, atrás Faraó, Moisés está lá em cima de uma pedra, para clamar ao Senhor. Aí o povo entra em desespero. Olha o que o povo vai falar para Moisés. Versículo 10. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás dele, e temeram muito. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito, para nos tirares de lá, para que morremos neste certo, que morremos neste deserto? Por que nos fizeste isso? Nos tem tirado do Egito. Sabe o que eles queriam dizer? Moisés, lá tinha choro, lá tinha coroa de flores, Moisés. Tu tirou a gente daquele lugar, Moisés. A cebola era boa, Moisés. Por que nos tira daquele lugar? Um povo que orou para Deus fazer isso. Não entendia a voz da liderança. E assim o povo de hoje não entende o chamado de um líder. Quantos reclamam de um líder? Quantos reclamaram de um líder no final do ano? Hoje o pastor levantou a irmã, levantou o irmão. Eu não seria melhor do que ela? Eu não seria melhor do que ele para ser o pastor dessa igreja? Eu não tenho mais intimidade com o pastor? Por que chamou ele? Ele chegou agora, é tão novinho. Aleluia. Aí Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quieto, veja o livramento do Senhor, que hoje os fará aos egípcios, que hoje te viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e calareis. Se não tem o que falar, fica quieto. Se não tem o que falar do teu líder, fica quieto. Se não tem o que falar de alguém que está do teu lado, fica quieto. Se chamou para cantar, fica quietinho. Porque cada líder tem as suas dificuldades, cada líder tem os seus sofrimentos, cada um de nós tem as suas lutas, tem as suas dificuldades. Ainda vem alguém para te criticar. O Senhor manda ficar quieto. Fique quieto. E olha que Moisés, ele teve guerra com o povo. Olha que Moisés teve guerra com a tua esposa. Olha que Moisés teve guerra com teus irmãos. Arão e Miriam vão reclamar e vão questionar e vão falar mal de Moisés. E eu vou ler aqui. Eu não vou falar para você, olha para um e outro e diz aí, Deus é contigo. Não, a palavra é contigo. O Deus de Moisés é contigo. Então eu vou ler a palavra, porque a palavra tem que ter entendimento para você e para mim. Aí a palavra diz assim:
E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher, que tomaram por quanto tinha tomado a mulher. E disse, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. O Senhor ouviu o que falaram de Moisés. É a palavra que está dizendo. Agora observa o que o Senhor vai fazer com Miriam, com Arão e com Moisés. Aí começa o versículo. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três, sai da tenda. Congregação e sairão eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs na porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e eles saíram ambos. E disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houve profeta. Miriam era profeta, mas estava falando de Moisés, estava falando do chamado de Moisés, estava falando de uma liderança que se chama Moisés. Mas o Senhor viu, se levantou e desceu para ter face a face com Miriam e com Arão. Aí a palavra continua e disse, ouvis agora as minhas palavras entre vós, houve profeta, eu o Senhor em visão, e a ele me falei conhecer em sonho, falarei com eles, não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Olha o que a palavra está dizendo, olha como Deus defende de Moisés, olha como Deus defende um grande líder, olha como Deus te defende, ainda que te acusam, ainda que falam mal de você, o Senhor ouve primeiro de que eu e de que você. É Ele que ganha, é Ele que faz, é Ele que transforma, é Ele que muda a história, é Ele que te dá a vitória. Aí o Senhor vai falando assim, com Moisés é diferente. Eu falo boca a boca, falo com ele de vista, não por figura, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra meu servo Moisés, assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e pôs. E a nuvem se desviou sobre tenda, e eis que Miriam leprosa ficou. Dá a entender que Miriam começou a fofoca. Dá a entender que Miriam começou a falar mal de um líder. Para falar mal do teu líder. Para falar mal de um pastor. Para de falar mal de um funcionário, de repente. Para de falar mal de uma pessoa do teu lado. Para de falar mal do teu filho. Abençoa a vida dele. Muda a história dele. Para de falar mal do seu esposo. Para de falar mal da tua esposa. Deus, Ele não aceita isso. Deus, Ele quer o bom, o melhor. Agora, quando Deus manda o povo marchar, um marchar não é de qualquer maneira. O marchar está lá no livro de Salmos, capítulo 15, o verdadeiro cidadão de Deus, ou o verdadeiro cidadão do céu. Qual é o verdadeiro cidadão do céu? É aqueles que têm um coração limpo. É aquele que não defama os teus mãos. Para marchar, para ser vitorioso, como eles foram vitoriosos, para que o mar se abra, o coração tem que estar limpo, tem que estar unido, tem que andar de face a face com o teu irmão. Deus, Ele não muda e nunca vai mudar. A palavra dele é uma só. Ele não vai mudar porque você quer ser mudado. Ele quer que você muda pela palavra dele. Não a palavra dele vai mudar por causa de você. Se ele está falando para marchar, é para marchar. Não entre em depressão, irmão. Não entre em crise. Não fica com medo do que está acontecendo. Porque você há 5 anos atrás teve uma crise, mas você está aqui hoje. Você venceu. Você por algum momento, quem é que nunca passou alguma tribulação? Algum desemprego, alguma doença? Mas você está aqui. Você é vitorioso. Deus é contigo. E Deus vai ser com cada um de nós até a consumação do século.
Tem a guerra? Tem. É necessário que tenha guerra. Ele não perdeu o controle da guerra. Está no controle dele. Faraó estava guerreando contra um povo, mas Deus também estava no controle de Faraó. Deus endurecia o coração de Faraó para dar a vitória para mim e para você. Talvez você esteja numa situação tão difícil. Talvez você esteja passando numa crise tão grande, mas Deus está preparando uma grande vitória para você. Como foi no cântico de Moisés, que eles comemoraram a travessia do mar. Deus quer comemorar com você uma grande vitória. Mas entendam bem, não é porque era Moisés um grande líder, não é porque você tem um bom emprego, não é que você seja um bom pregador, uma pregadora, um levita, é porque é Deus na tua vida. Toda vitória, toda alegria na tua vida é Deus. Talvez, e com certeza, quando aquele povo chorava, quando Moisés chorava, quando Midian chorava, quando Arã chorava, Deus também estava no controle do choro. Porque quando Midian ficou leprosa, aí Moisés vai orar por ela, vai interceder por ela. Arão, ele não ficou leproso, mas ele estava no meio da fofoca. Talvez, eu não sei, começou por ela, mas Deus está falando contigo, não dê ouvido a esse tipo de comentários, porque também pode sobrar para você. Não se assenta com o escarnecedor, não senta na roda. Salmos diz, 23, o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Não perca tempo com esse tipo de pessoas que fica criticando, e se talvez você sabe que alguém está te criticando por alguma coisa, ei, não dá ouvido, ouve a voz do Senhor. Se Ele te chamou do jeito que você é porque Ele sabe que você pode chegar aonde Ele quer, porque é você e Ele, é intimidade, como foi com Moisés, face a face, boca a boca, olho por olho. Ele é contigo, Ele é com essa igreja, Ele é com você. Há tempo para todas as coisas. Talvez o sofrimento começou hoje, ou está na metade, ou está no final. Se começou hoje, se está na metade ou no final, Deus está contigo em todo o tempo. Ele vai te dar a vitória. Ele vai fazer você atravessar esse mar vermelho. Entenda uma coisa, quando Moisés agora estende a mão, o mar se abre, o povo entra, passa-se tudo, vai-se embora e não pisa no molhado. Deus, Ele é grande demais. Deus é poderoso demais. Esse Deus, que quando encontrou com Moisés, e Moisés falou assim, Senhor, qual é o teu nome? O que eu vou dizer lá para Israel? O Senhor fala para mim e para você essa noite, eu sou o que sou. Você viu essa mulher que veio aqui? Droga, eu sou o que sou, eu tiro. Prostituição, eu sou o que sou, eu tiro. Doença, eu sou o que sou, eu tiro. Libertação, eu sou o que sou, eu tiro. Milagre, eu sou o que sou, eu tiro. Transformação de vida, eu sou o que sou, eu tiro. Quer paz, eu sou o que sou, eu tiro. Quer esperança, eu sou o que sou, eu tiro. Quer alegria, eu sou o que sou, eu tiro. Talvez você quer fazer uma faculdade, eu sou o que sou. Talvez você quer um bom casamento, eu sou o que sou, eu o que dou. Clamas a mim, e eu te responderei. Falarei contigo, como falei com Moisés. Eu falo com a igreja, eu continuo falando. O Senhor continua falando com cada um de nós. Mas entenda uma coisa, não faça como a multidão. Multidão só quer andar para ganhar bênção. Multidão só quer empurrar um ou outro para poder ganhar o melhor. Mas faz como aquela mulher, que tão somente eu tocar, eu fiquei sarada. E aquela mulher tocou.
Mas a multidão também tocava, a multidão também empurrava, mas não saía virtude. O que sai virtude é você estar na casa do Senhor. O que sai virtude na tua vida é porque o Senhor quer fazer um grande milagre aqui. Você abriu mão de um domingo de carnaval para estar aqui louvando e adorando o Senhor, e o Senhor continua falando para você: eu sou o que sou na tua vida. É eu sou o que sou, que te traga paz, que te traga cura, que te traga libertação. Eu sou o que sou, que falo contigo nessa noite. Eu vou mudar a tua história. Eu sou aquele que vai te dar a vitória. Eu sou aquele que vai te dar filhos, filhas. Talvez você fale assim: eu não posso ter filho. Você não pode mesmo, mas o Senhor pode. O Senhor, eu sou o que sou. Talvez o teu casamento não esteja bem, mas o Senhor fala contigo: eu sou o que sou. Clama a mim. Ele ainda é, eu sou o que sou. Ele não mudou. Moisés, Deus não fala mais com ele. Moisés morreu. Abraão, Deus não fala mais com ele. Abraão morreu. Mas eu e você estamos vivos. O Senhor continua falando. Ele nunca vai deixar de falar com a tua igreja. Ele nunca vai deixar de falar contigo. Ele nunca vai te abandonar. Entenda isso, Ele é vivo, Ele é mais vivo do que nunca. Ele vai te abençoar. Mas há uma luta, sim. Há dificuldade, sim. Mas é cântico de vitória. Aquele povo teve uma vitória. Atravessou o mar vermelho. Faraó tenta atravessar, tenta entrar no caminho de Deus. Deus faz cessar a Moisés: Moisés, para, agora é minha vez de trabalhar na vida de Faraó. Entenda bem, irmão, Deus não queria matar Faraó. Deus não queria matar aquele povo. O que Deus falava para Faraó era o seguinte: Faraó, liberta o meu povo, deixa o meu povo ir embora, porque o meu povo precisa me adorar lá no deserto. Era só isso que Deus queria com Faraó. Deus jamais queria matar Faraó, mas Faraó insistiu em lutar contra Deus. E é aqui que eu quero dizer algo para alguém aqui. Até quando você vai lutar contra Deus? Até quando você vai resistir o chamado de Deus? Até quando você vai ficar parado? Até quando você não vai querer ouvir a voz de Deus? Deus te chama, Deus tem promessa, Deus tem cura. Ele fala para você hoje assim: eu sou o que sou na tua vida. E por que você está parado? E por que você parou de me clamar? E por que você parou de me desejar, de me adorar, de cantar, de louvar, de trazer uma palavra? E por que você não quer ter intimidade comigo, se eu sou o que sou na tua vida? Eu te criei, eu te formei, eu realizei os seus projetos até o dia de hoje, e você ainda não quer ter intimidade comigo? Você ainda foge da minha presença? Você ainda vai ficar escondido? Até quando? E se Deus está falando contigo nessa noite? E se Deus está falando para você que Ele é o que sou? É porque Ele te ama ainda. Porque há tempo determinado para todas as coisas. Pode ser que em um momento Deus pode parar de te chamar. Porque talvez, se você não quiser, Ele faz como o Faraó, desiste de você. Mas não é isso que Deus quer. E não é isso que Deus vai fazer. Ele nunca vai desistir de você. Até o último minuto da tua vida Ele vai estar te chamando. Mas entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Ele quer te dar vida e vida com abundância. Alguém uma vez estava doente numa cama. O Senhor manda dar uma ordem para alguém: profeta, vai na casa, fala para ele para arrumar a tua casa, que ele vai morrer. O tempo dele acabou. Mas ele virou, ele virou para a parede, falou: Senhor, Senhor, tenha misericórdia de mim. O Senhor na mesma hora manda o profeta voltar. Fala para ele: eu acrescento mais 15 anos na vida dele. Deus quer acrescentar algo na tua vida. Deus tem algo excelente para a tua vida, mas só Ele vê, só Ele ouve. Você não vê o que Deus tem para a tua vida. Você não ouve os milagres que Deus quer fazer na tua vida. E Ele quer te dar isso.
Ele quer acrescentar alguns anos da tua vida. Eu quero falar para alguns jovens aqui, e a gente vê as notícias, principalmente aqui no Rio de Janeiro, quantos jovens são mortos, botam num saco preto, a gente vê essas notícias. Você acha que Deus se agrada disso, irmão? Você acha que Deus se agrada de ver um jovem, um adolescente morrer, com 5, 6 balas, na boca de fumo? É porque são desobedientes, é porque não querem ouvir a voz do eu sou o que sou. É por isso que morre, e morre antes do tempo. Jovem, obedeça a teu pai e tua mãe. Obedeça a teu pai e tua mãe. Eles são a tua autoridade para que você tenha vida e vida com abundância. Porque Deus se agrada com aqueles que obedecem a voz dEle, a voz do chamado. O teu pai e tua mãe quer o melhor para a tua vida. Porque Deus levantou eles para ser o teu pai e tua mãe. Porque eles são os melhores para você. Então obedeça, para que você não seja exemplo de sacos estendidos no chão, por aí afora, corpos que nunca vão se achar, perdidos. Você acha que Deus se agrada de tudo que está acontecendo com esse jovem, com tantas pessoas? Você acha que Deus está se agradando dessa alegria de carnavais? Pessoas estão sendo lançadas ao inferno? Deus não se agrada disso, mas a desobediência da voz de Deus leva multidões e multidões para o inferno. Mas eu louvo a Deus pela tua vida neste lugar. Eu louvo a Deus porque Deus ainda fala contigo neste lugar. Jovem, Deus tem um futuro maravilhoso para você. Jovem, Deus tem um casamento maravilhoso para você. Jovem, Deus tem faculdade para você. O mundo não está acabando ainda. E mesmo debaixo de guerra, e mesmo debaixo de pandemia, Deus faz você marchar, e marchar para a vitória em nome de Jesus. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé. Glória a Deus. Deus te chama por uma responsabilidade grande. Vai ter luta, vai ter choro, vai ter dor, mas Ele é contigo. Ele quer te abençoar. Porque se você também não ouvir a voz dEle e não quiser, vai ter choro, vai ter lágrima, vai ter tristeza e vai ter morte, mas Ele não vai estar contigo. Ele está chamando você, face a face, para uma intimidade, para um encontro com Ele essa noite. Gostaria de chamar a Servita, aleluia. Mas também gostaria de chamar você, que ainda não reconheceu, eu sou o que sou na tua vida. Eu quero chamar você, que ainda não teve intimidade de ouvir a voz do Senhor no teu quarto, no teu trabalho, na tua casa, na sua intimidade. O Senhor, eu sou o que sou, te chama para um encontro. Você jovem, obedece teu pai e tua mãe. Grandes coisas o Senhor tem para a vida de cada um de vocês. Deus vai multiplicar na vida de cada jovem deste lugar. Vai levantar profetas, professores, pastores, evangelistas. Jovem, Deus tem grandes coisas para a tua vida. Vocês vão fazer a diferença lá fora, em nome de Jesus, em nome de eu sou o que